Jesus. 7 espíritos com ele. O Espírito do Senhor, que é autoridade, determinação, poder de decisão, liderança, dinamismo. O Espírito de sabedoria, discernir, escolher, definir, conceituar, interpretar, transmitir. O Espírito de entendimento, ou seja, ler o espírito de vida das Escrituras, entender o próximo. O Espírito de conselho, habilidade para visitar, consolar, confortar, reanimar, gerar fé. O Espírito de fortaleza, exemplo firme na doutrina e testemunho diante da tempestade. O Espírito de conhecimento, teologia, filosofia, política, psiquiatria, anatomia, vida. O Espírito de temor do Senhor, seriedade, gravidade, prudência, santidade, obediência. Ele disse: eu falo como o Pai me tem dito. Lindo Jesus. Quando ele fica em silêncio, anuncia a todo o universo, por todas as linguagens, vozes, línguas, palavras, idiomas, dialetos e falas, que está calado. Amo a este maravilhoso silêncio, Selá. O amor fala bem alto, sem proferir palavras, mas não fica mudo. Serve-se do acanhamento para ser cândido, mas não deixa a timidez lhe impedir de se oferecer totalmente. O amor faz, mas somente ser satisfaz. Logo, Deus é tão um que a diferença entre Deus e Deus é falar de si para consigo, para ser um. Isto Jesus Cristo o fez. Ele em nós, para que sejamos perfeitos em unidade. João 17. Jesus, é Ele o paraíso hoje comigo. Quando o Senhor Jesus disse para um dos crucificados com Ele: hoje estarás comigo no paraíso, estava declarando também aos que tivessem e tiverem ouvidos para ouvir que era Ele a lembrança e o lembrar, o irmão em igualdade de madeiro consigo e contigo, o mim mais importante entre o céu e a terra, o quando de todos os tempos imagináveis, a entrada e a porta viva que se desloca em busca dos que entram por ela. É Ele, o reino a partir de sua grandeza e tamanho minúsculos até a plenitude do que é mais sublime do que os céus. O mesmo hoje que prometeu, dizendo: se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Feliz aquele crucificado que ouviu a voz, a linguagem e a fala do paraíso que lhe começava ali. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Jesus, o pretérito do presente. Amei. Jesus é o pretérito mais que presente que existe. Por isso, amo o pretérito do presente que é Jesus. Dizem que não existe pretérito do presente, mas amei
neste momento, porque ele se dizia, como se diz, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e pousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Todas estas palavras, não importando o tempo do verbo, são verdades hoje, agora, aqui, porque para ele tanto faz era, é e há de vir, porque o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Isaías 11, 1 a 5. Deus é um, invisível, imperceptível e intátil. Esteve uma eternidade só, mas hoje preferiu ser acompanhado. Viveu o amor unilateral, deu forma ao amor recíproco, criou os elementos não amor, formou imagem e semelhança para viver as diferenças em verdade, e viveu ainda aqui a eternidade do ser um, novamente, invisível, imperceptível e intátil. Hoje, Jesus Cristo é o mesmo Deus para o que nele crê. Então creia. Deus abre rios em lugares altos. Ele abriu fontes no meio dos vales. Ele converteu a louca sabedoria em sabedoria louca. Ele converteu Cristo crucificado em Cristo glorificado. Ele converteu escândalo em sinal. Ele converteu fracos em poderosos. Ele converteu fraqueza em força. Ele converteu judeu em grego. Ele converteu loucos em sábios. Ele converteu loucura em sabedoria. Converteu nobres em vis. Ele converteu poder de Deus em fraqueza de Deus. Ele converteu poderosos em fracos. Ele converteu sabedoria de Deus em loucura de Deus. Ele converteu sabedoria em loucura. Ele converteu sábios em loucos. Ele converteu sinal em escândalo. Creia, Deus converteu vis em nobres, para que não esqueçamos que Ele converte. Jesus Cristo, Ele escolheu as coisas desprezíveis deste mundo para aniquilar as estimáveis. Ele escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele escolheu
as coisas vis deste mundo para aniquilar as nobres. Ele plantou no deserto a acácia. Ele plantou no deserto a murta. Ele plantou no deserto o cedro e pôs no ermo o pinheiro e o álamo. E pôs no ermo a oliveira e a faia. Jesus preferiu glória em lugar de cinza. Preferiu óleo de gozo em lugar de tristeza. Preferiu vestes de louvor em lugar de espírito angustiado. Tornou a terra seca em mananciais de água. Tornou o deserto em tanques de águas. Tornou cidades assoladas em cidades renovadas. Trocou cidades destruídas por cidades reconstruídas. Trocou lugares assolados por lugares edificados. Creia, ele trocou lugares destruídos por lugares restaurados. E escolheu as coisas que não são para aniquilar as que são. Todas estas coisas foram feitas por ele, Jesus. Jesus Cristo é o Eu Sou, que significa Jeová. Ele repetiu Eu Sou muitas vezes no Novo Testamento, mas os que se dizem suas testemunhas não creram até hoje. Disse Jesus ao concluir um sermão onde se declarou inúmeras vezes ser o que é. Ele disse: se não credes que eu sou, que significa IHVH ou Javé e Jeová, morrereis nos vossos pecados. Olhar para Jesus e ver apenas um caminho e pão e porta é somente conhecê-lo segundo a carne. Mas ele é o Senhor, ou seja, Adonai, o grande Eu Sou, para a glória de Deus Pai, ou seja, para ser glorificado como Deus Pai, com aquela glória que tinha com o Pai antes que o mundo existisse, sendo um com Deus, sendo igual a Deus, sendo um. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é um. Todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é um. Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é o Pai. Todas as coisas são dele e por ele e para ele. João 8, 54 a 58. Treinando, Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo, o nome.